Então, pessoal, como prometido, vamos ver juntos o resultado das enquetes, da caixinha de perguntas, respostas que vocês deram para mim aqui, beleza? Bom, então vamos lá. Ó, primeira pergunta aqui, acho que não dá para vocês verem direito por causa da cor aqui, tá? Mas eu vou ler para vocês. A primeira de 10 é: sua nacionalidade é brasileira? 100% das pessoas responderam que sim, tá? Depois, a segunda é: você gosta de mandarim? 98% diz que sim e 2% não. Depois a terceira é: além de você me levar, além de você me ver falando sobre a língua, gostaria de saber mais sobre a cultura? 100% das pessoas colocaram que sim, querem saber sobre a cultura. Então, pode ficar tranquilo que eu vou falar mais sobre a cultura, tá, gente? A quarta pergunta: atualmente você já estuda mandarim? 66% das pessoas falaram que sim, 34% não. Então, se a gente olhar aqui, ó, 43 pessoas já estudam e 22 não nesse momento. Então, é um número bem legal. Eu não sabia, de verdade, que tinha tanta gente estudando mandarim já. É um dado bem interessante. Eu fiquei bem surpreso nessa daqui. Aí aqui na quinta pergunta seria legal aprender mandarim diretamente com um nativo? E todas as pessoas responderam que sim. No caso, 65 pessoas que votaram aqui, né? Meu perfil tá no começo, faz acho que uma semana só que eu tenho ele. Então, por enquanto, não tem tanta gente aqui que me acompanha ainda. Mas já é interessante ver que todo mundo que me acompanha aqui acha legal aprender diretamente com um nativo, né? Então, para quem não sabe, meu idioma, o mandarim é o meu idioma materno. Ou seja, eu aprendi, é a minha primeira língua, né? Então, assim, eu domino bastante, assim. Então, acho que por esse motivo vocês gostam de aprender com mandarim, eu acho, né? Bom, a próxima pergunta é: por qual motivo você quer aprender mandarim? E lembrando que não tem resposta certa, né? Então tem aí A, trabalho, B, intercâmbio, C, viagem ou lazer e D, curiosidade. Lembrando que o B eu li errado aqui, eu esqueci de ler aqui, ó, é intercâmbio barra estudo. Então a pessoa ela não somente pensa em intercâmbio, ela também quer estudar por conta, não para um trabalho às vezes, né? Ou nem para viagem. E tem gente que estuda por curiosidade, tá? Então vamos ver aqui os dados, ó. 6 pessoas têm a finalidade de usar no trabalho. Aí aqui, ó, 25 intercâmbio estudo, foi o que mais votado. 14 em viagem e lazer e 13 curiosidade. Então, praticamente igual viagem e curiosidade, né? Mas a maioria votou no intercâmbio estudo. Ou seja, são pessoas que estão estudando mesmo mandarim por N razões assim de querer estudar, mas sem ser por trabalho. Eu achei que tinha mais gente com trabalho, pela verdade, né? Porque no mercado de trabalho, bastante gente busca se crescer mais profissionalmente, né? Incluindo mais uma língua no seu currículo. Então, eu achei que o trabalho ia ser mais. Isso foi uma pergunta muito importante para mim, porque eu pude conhecer melhor vocês. A sétima pergunta, ó, qual é a sua maior dificuldade em mandarim? A, pronúncia, B, gramática, C, vocabulário e D, escrita. Então aqui nós temos, ó, 22 pessoas votaram na pronúncia, que tem dificuldade na pronúncia. Aí 7 pessoas na gramática, porque realmente a gramática chinesa ela é muito simples mesmo. Na letra C, vocabulário, 10 pessoas. Então, vocabulário também não é uma coisa assim que pega tanto, né? E a escrita, 22. Então, tanto na pronúncia quanto na escrita, foram 22 pessoas que votaram. O que eu posso dizer nessa questão? A minha metodologia de ensino não tem escrita no começo, tá? Para iniciante, a gente vai trabalhar muito na parte de escrita não, de pinyin, tá? Então, muita fonética, muito vocabulário, gramática para você entender. Você vai ver que é muito fácil a gramática. E principalmente a pronúncia eu vou trabalhar com vocês, tá? Vou trazer mais conteúdos, então, relacionado ao... como é que fala?
as fonéticas do pinyin, as regras de ler e tal, tá? Então, tem umas palavrinhas que são bem diferentes, né? Por isso que as pessoas têm dificuldade de pronunciar, tá? Mas a escrita, meu, relaxa, gente. Não se preocupa com isso, não. Porque você só vai pensar em escrever depois, tá? Eu costumo ensinar a escrita depois que você estiver bem falando, tá? Não entra com escrita logo de cara, como muita gente faz por aí, né? Então vamos para a próxima pergunta. Você me assiste mais pelos vídeos do feed ou pelos stories, tá? E aí 25% foi de feed e 75% de story, tá? Então, tá aí os números, tá? Bom saber, né, desse daqui, deixa eu voltar aqui, que vocês olham bastante story, tá? Mas lembrando que muita coisa no feed que é interessante vocês verem também, tá? Assim, o feed vai ser bem mais pra. O feed vai ser bem mais para conteúdo, né? O stories eu vou mesclar, tá? Vou mesclar, vou dar uma pensada melhor, né? Como é que eu vou instruir melhor esse feed e story, vou dividir, tá? Bom, penúltima pergunta. Você prefere meus conteúdos de aula ou conteúdo de dica, tá? E 62% de pessoas escolheram aula e 38% dica, tá? Então, 37 pessoas e 23 pessoas de dicas, né? Legal, isso aqui eu vou me atentar a essa questão aqui, tá? De conteúdo de aula ou dica. E por último, eu fiz assim, ó. Se você pudesse me dizer que tipo de professor de mandarim você gostaria de ter, como ele seria, tá? Então, eu coloquei aqui na caixinha que era um professor que, né? E aí deixei livre para vocês escolherem o que vocês quiserem. Porque às vezes a gente não sabe nem o que o aluno quer ou tipo o que o aluno está pensando na gente, né, como professor. Então eu queria saber realmente uma opinião sincera de vocês. E meu, vocês, cara, vocês são maravilhosos, né? Porque olha quanta resposta eu tive aqui, ó. Gente, olha isso aqui. Isso aqui não tem preço, gente. Um perfil que tá bem no comecinho meu, sabe? Ser desse jeito. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar cada uma dessas caixinhas e aí eu vou responder uma por uma. E o primeiro, essa pessoa falou assim, que era um professor que seja dinâmico e flexível, tá? Eu acho que realmente a pessoa tem que ser, o professor tem que ter um papel assim de ser dinâmico, não ser uma coisa assim tão chata, maçante, né? E tem que ser flexível também, né? Porque na verdade o aluno faz o método muitas vezes, né? Não o contrário. Tem que ter os dois. Segundo, exatamente como você. Obrigado, né? Então acho que fica fácil pra mim, né? Se for só eu. Depois, saiba explicar bem e que tenha humor, tá? Bom, eu tenho um pouco de humor, né? Porque eu tenho uma pegada assim talvez mais jovem, talvez mais abrasileirado. Então eu acho que nesse aí eu consigo tirar de letra. Aí outra pessoa respondeu assim, é um professor paciente e atencioso, tá? Então, eu acho que eu sou paciente e atencioso sim, tá? Então eu acho que eu vou conseguir atender isso aqui. Depois, essa pessoa colocou duas caixinhas, ó. Bem didático, de uma forma que não fique maçante e com uma ordem legal para quem está começando e precisa de uma ordem das aulas mais organizadas para ajudar a aprender, né? Então, realmente, a didática é importante, tá? Então, uma didática assim que eu tenho há 15 anos. Então, assim, eu não comecei de ontem para hoje. Eu não fiz, sei lá, eu não fui fazer um intercâmbio de 9 meses, um ano e tô voltando a querer dar aula para você, tá? Então, é uma coisa que é da minha vivência e que faz 15 anos que eu dou aula. Então, eu confio na didática, tá? Espero que você confie em mim também. Que gosto de ensinar. Bom, 15 anos dando aula, se eu não gostasse, né?
Uma coisa que eu mais amo é ensinar pessoas. Bom, próximo é que faça vídeos explicando na lousa. Acho muito melhor para anotar o que aprendi. Quem me acompanha vê aí que todos os vídeos aí que tá no meu feed, no IGTV, tem uma lousa aí, né? Quer dizer, não todas, mas as de aula tem uma lousa sim. Então fica tranquilo porque eu curto muito escrever em lousa também, tá? Depois tem outro corrija a gramática quando eu errar. Pode ficar tranquila que se você errar eu vou te corrigir, tá? Porque de alguma forma é a minha função, né? É a minha função de te corrigir, né? Então eu costumo sempre dizer para os alunos que eu não sou amigo, não sou amigo seu, eu sou amigo do seu conhecimento, podemos assim dizer. Então muitas vezes eu acabo corrigindo a pessoa de uma forma muito grosseira, mas é pelo bem da pessoa, né? É para ela entender a matéria, para ela saber onde que ela está errando, para corrigir mesmo, né? Então, quanto a isso, e às vezes eu acabo sendo um pouco duro, tá? Por causa disso, porque eu tenho esse pensamento de que eu quero que a pessoa melhore, eu quero que a pessoa evolua, e aí às vezes eu sou muito direto. Enfim, vamos pro próximo. Seja disposto, dinâmico, paciente e que saiba diferentes formas de ajudar seu aluno. Legal. Eu estou bem disposto, né? Acredito que eu sou dinâmico e paciente, né? Então, eu vejo sim que eu tenho várias estratégias para ensinar o aluno, tá? Outra pessoa, seja dinâmico e saiba ter estratégias que motivem os alunos e não desistirem da aprendizagem, né? De novo, acho que tem muita gente escrevendo aqui que é um professor dinâmico. Então, eu acho que eu atendo esse quesito também, viu? Não sei. Eu acredito que sim. Depois, um professor que me faça querer estudar, não aqueles professores que são tédios, se é que você me entende, né? Eu entendo sim, tá? Não vou falar o nome das pessoas que estão aqui também por questão de privacidade, né? Eu não sei se a pessoa gosta que eu fico divulgando o nome, né? Mas eu entendo, tá? Porque eu já tive professores chatos, mas professores chatos que você entrava na aula já olhando pro relógio querendo sair, tá? Espero que eu não seja um professor desse, tá? Eu acredito que eu não seja, porque eu sou bem dinâmico mesmo, tá? Eu acredito que minha aula ela é mais divertida, ela não é uma coisa assim tão chata, tão maçante, tá? Próximo com certeza, paciente, senão iria infartar. Faço muitas perguntas. Gente, pode fazer quantas perguntas vocês quiserem, tá? Nem sempre eu consigo responder na hora pra vocês, mas eu sempre vou responder, tá? Fiquem tranquilos aí que eu respondo, seja por mensagem, às vezes eu mando um story pra responder, porque eu vejo que tem mais pessoas perguntando a mesma coisa, né? Mas de alguma forma eu respondo sim, tá? Às vezes demora, mas... Depois, igual você, que explica de um jeito que de primeira a gente consegue entender. Pô, que legal. Que bom que quando eu explico, na primeira você já entende, né? Isso quer dizer que a minha aula tá dando certo, né? Legal. Quero o professor igual o Lin, perfeito sem igual. E meio maluquinho também, né? KKKKK. Então assim, né? Eu tenho umas maluquices também, tá? Então, que bom que vocês procuram um professor assim, porque, sei lá, eu tô me encaixando, tá? Não querendo me achar tal, mas não sei, das formas como vocês estão trazendo aqui pra mim, eu sinto que eu tenho essas qualidades, tá? Depois, quero um professor que tenha paciência. Muita gente falou de paciência, tá? Então, eu preciso respirar e, né, aprender a ser paciente também. Não que eu não seja, né? Mas sempre dá pra melhorar, né? Que tenha paciência, pois sou muito lerda e que gosto de explicar, tá? Eu adoro explicar, gente. Pode ficar cegado que eu gosto de explicar. E paciência eu tenho também, tá? Em 15 anos eu aprendi muita coisa, tá? Depois uma pessoa respondeu assim, que me ajude. Legal, que me ajude. Realmente,
acho que é a essência, né, de aprendizagem. Se o professor não ajuda o aluno, aquele professor que quer mostrar que sabe mais do que o mundo, eu acho que não vai para frente mesmo, né? Então eu concordo sim, né? Essa pessoa foi bem breve, né, nessa resposta, mas faz total sentido. Depois tem um que fala assim, me ajude a evoluir, tá? Então eu acredito sim que dá para evoluir, porque imagina que você esteja no ponto A e eu como uma pessoa que vai levar você para um outro nível, né? Que antes você não sabia de tal coisa e você acaba aprendendo outra coisa. Nem que seja só um pouquinho, eu vou te ajudar sim, tá? Você vai evoluir sim, tá? Desde, lógico, que você faça também a sua parte de estudar, né? E mais um, bem dinâmico e sabendo mostrar o conteúdo, muitos exemplos práticos do dia a dia, tá? Legal. Então, são assuntos práticos do dia a dia que essa pessoa quer. Perfeito! Então, isso aqui me deu uma grande visão, assim, de entender mesmo realmente o que vocês querem e tal, porque às vezes a gente vai fazendo as coisas, a gente vai falando, vai ensinando do nosso jeito e às vezes eu não sei se eu tô acertando ou não, né? Então, assim, com isso daqui, meu, vale ouro. Vocês me ajudaram pra caramba nisso aqui, eu agradeço de coração. E isso aqui, vou usar isso aqui como sendo um guia pra mim, tá? Como sendo um guia pra mim, tá? E um manual, né, escrito por vocês, tá? Vou printar todas essas respostas aqui e aí eu vou estar sempre relendo isso aqui com vocês, tá? Sempre relendo assim pra mim, né? E aí eu vou pra ajudar vocês aí nessa jornada aí, tá bom? Bom, então é isso, galera. Gostei muito da interação de vocês, muito obrigado, tá? Realmente de coração. Vocês me ajudaram muito hoje, tá? Então é isso aí. Xexenin e até a próxima.